Obrigada, Alice. Me lembrou, eu esqueço sempre. Querida família Manuel, esse é o nosso querido Vassi, vai falar em italiano, mas eu vou traduzir em português para vocês. Quindi, buon sabato per quelli in Europa, Bom sábado para aqueles que moram aqui na Europa. buon venerdì per quelli nell'altra parte del mondo. E para vocês que estão na outra parte do mundo, um bom sexta-feira para vocês aí. Però anche se siete da altra parte del mondo, siete vicini qua nel mio cuore. Mesmo vocês estando na outra parte do mundo, é que vocês sabem que vocês estão bem pertinho do meu coração. E questa settimana ho riflettuto un po' Essa semana eu refleti um pouquinho su Neemia capitolo 8 vou falar sobre Neemias capítulo 8. e leggeremo un po' anche dal 9. E vamos também ler um pouquinho do 9. Neemias, Perché iniziamo dal capitolo 9, versetto 7, peraí, 2 minutinhos, 8. deixa eu encontrar o meu Neemias, tá bom? Leggiamo, dai, iniziamo con 7, 8 e 9. Peraí, Estou aqui, 2 minutinhos. Cleide. Por Se você favor, pode quiser que eu ler? leia, Por favor, Gina, você já achou é já? o 4. Neemias, quanto, Capitolo Vassi? 9, versetto 7, 8, 9. Capítulo 9. Uhum. Você vai ler 7, 9. 8 e 9, versículo. 7, 8 e 9. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e tirastes de Ur dos Caldeus, e lhe pusestes por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouvistes o clamor junto ao Mar Vermelho. Voglio fare una parentesi qua. Neemias 9, Gina leu 9, Neemias quanto, Vassi? 7, 8 e 9. Neemias 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Ok. Allora, nel capitolo 9 parla un po' della storia del popolo di Israele, No capítulo 9 vai falar sobre o povo de Israel. però avete 2 minuti per fare un po' di storia? Eu queria contar para vocês um pouquinho de história. Vocês me dão 2 minutinhos para No, contar no, um pouco de história. insieme. Juntos vamos fazer um pouco de história. Todo mundo junto, tá bom, família? E ho una domanda per voi. É uma perguntinha para vocês. Che si parla qua di Abramo, Fala de Abraão. che praticamente è il padre da dove è iniziato un po' il cammino, no? Foi ele como fosse o pai que abriu o caminho. Allora, Abramo è stato ebreo, israelita Abraão foi hebreu. o giudeo? Abraão foi hebreu, israelita ou judeu? Sono la stessa cosa o no? São a mesma coisa ou não? Temos algumas Allora, Não. voglio vederli. Voglio vederli. Não é a mesma coisa. Eu quero ouvir de vocês um pouquinho de vocês. Vou repetir de novo a pergunta. Me pode repetir, Vade? Allora, Abramo Abraão, era ebreo, israelita o giudeo? Abraão, ele era israelita, hebreu, o outro, O giudeo? ou judeu. Ou é as três coisas é a mesma coisa? Israelita ele não era, não. Alguém sabe? Qualcun altro? Ivanzinho, Ivani, você sabe responder? Pedro, vocês sabem responder a pergunta que nosso querido irmãozinho fez? Walter, qual a diferença? Abraão, ele era israelita, judeu e hebreu. É a mesma Ebreo. coisa? Ou Era muda ebreo, alguma israelita coisa? o giudeo? Quem quiser responder, levanta a mão, tá bom? Porque o microfone está fechado. Só levantar a mãozinha. Ivanzinho, quer responder? Eu acho que ele só não era israelita, e judeu foi muito depois. Eu acho que quem quer responder, levanta a mãozinha virtual que eu dou a palavra, tá bom? Walter quer responder? Gina? Gina falou que Judeu foi depois. Israelita ele não era.
Judeu Ele é era vez de do Ur dos Golfo, Caldeus, ele era perto da de Ur de Caldeus, Ur de Caldeus, Caldeus. Caldeus. Os caldeus eram na Babilônia, enfim. Então, eu vou dar a palavra Israelita ele não era. Brava, Ariagna. sa la storia, buono. Olha, Gina, você Però sabe a non mi história, avete você conhece a risposto. história. Cos'era Abramo? Quem era Abraão? Que nação era Abraão, família? Allora, vi do un compito, Vou dar um dever de casa para vocês. perché non abbiamo il tempo adesso per approfondire tutti e tre, Ivani, però è abra seu interessante. microfone, Ivani. Abra e responda. Ivani, então, o jovem Ivani, ele tem a resposta para dar. Seja bem-vinda, La querido. risposta è nella Bibbia. Diga, Ivani. Eu acho que é hebreu. Ele era hebreu. Come sai? Como é que você sabe que ele é hebreu, Ivani? Você sabe explicar por que você acha que ele é hebreu? É, Forse israelita? Não vamos colocar nisso. Ele acertou, né? Ele acertou. Então vamos dar 10 para ele, porque ele acertou, né? Bravo, Allora, Ivani. Muito bem, muito bem. vi lascio a voi a scoprire o É, volete Bíblia. sapere? Vocês querem saber ou vou deixar vocês um exercício para vocês depois responder? Scoprire. Fala aí. Fala, Vassi. Dite, Vassi. Dite, Allora, Não, não, andrò não, molto não. Deixa o forte. povo pesquisar, Cleide. Não, Vassi, ela não, deixaram não, descobrir. Vassi, fai così. Questa risposta tu tieni lì, che venerdì prossimo tu rispondi, perché lasci le persone qua cercare nella parola di Dio la verità. Allora, se volete cercare, riformulo la domanda. Então, olha, já que eu quero que vocês procurem, vou refazer a pergunta. Chi erano gli ebrei, chi erano gli israeliti e chi erano giudei? Perché Oh. sono cose diverse. Vou repetir aqui: judeus, israelita. Allora, io vi ho dato già un indizio. Diga aí, Chi erano gli ebrei, hebrei. poi israeliti e poi giudei. Ele quer que vocês procurem quem era hebreu, judeus ou israelita. Quem era No, Abraão? mettili in ordine. Questo è il mio indizio che vi do. Prima sono dati ebrei, poi Hebrei. israeliti e poi giudei. Ok, judeu por último. Judeu por último. Judeu, Buono, però voglio che israelita, entriamo nella tema. israelita e hebreu. Volete un altro indizio? Iniziate a leggere da quando Abramo esce fuori dal Caldei, del Olha, Ur. se vocês quiserem só uma palhinha do que é a resposta, vocês começam a ler a história quando Abraão deixou o país de Ur dos Caldeus, tá bom? Lì c'è un versetto che vi dice chi era lui. Então, ali tem um versículo que fala quem era Abraão, tá bom? Então, vamos Buono. lá. Vamos agora começar a nossa realmente meditação agora. Buono. Magari un'altra volta faremo così interattivo, con Ok. cercare risposta. Ok. Pastor Daci, seja bem-vindo, Però- pastor. O senhor não pode responder, não, pastor Daci. O senhor não pode, pastor Daci. O senhor não pode. Allora, che volevo dire? In versetto 7, 8 e 9, Lady, hai spento il microfono? No versículo 6, 7 e 9, 8 e 9, Inizia la storia che ha a che fare con Dio. inicia a história, o que envolve Deus. No? Tu sei l'Eterno, il Dio che ha scelto Abramo. Você é o Eterno que escolheu Abraão. E lì avanti. E lì va avanti. Dove sta leggendo tu adesso? No, dico, e dopo il versetto 7 si va avanti. Nell'8 dice, ha trovato il suo cuore fedele. No versículo 8 diz, achaste o seu coração fiel. E poi va avanti. Depois E poi va avanti. vai ainda mais para frente. Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto. Que parte? Vai dizendo o versículo para que eu possa dire a loro. E il 9, no? O 9, quanto é hora? E poi tu hai operato miracoli. O senhor operou milagre. Viste
Viste Nel a do- aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Poi nel 12 tu li hai guidati di giorno tu li hai guidati 9 e nel 12 fala, 12. guiaste de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo. Sei pure sceso sul monte, 13. No 13 vai falando que desceu no monte. Uhum. Hai dato loro pane dal cielo nel 15. No 15 fala que desceu o pão do céu. E poi arriviamo al dunque, al versetto 16, No 16 é ali onde eu quero falar com vocês. che dice: ma essi, i nostri padri, si comportarono con superbia, indurirono il loro cuolo e non Porém, ubbidirono. faça piano pianinho. Porém, eles, 16, nossos 16. pais, se houveram, Soberbamente. vai, Gina. Houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Buono. E da lì avanti E parte daí em sempre, diante, vai falando sempre. vi raccomando di leggere il capitolo 9 che è Assim, molto interessante. vai assim, 2 minuti. Le persone che sono qua non parlano italiano, ok? Ah, Parlano portoghese. Se tu non parli ma piano, io non riuscirò a parlare con loro, e loro non mea capiranno. culpa, mea culpa. Ok, ok. Quindi dicevo, vi raccomando leggere il capitolo 9 Por favor, família Emanuel, leiam o capítulo 9 de Neemias, perché lì parla della porque, relazione che Dio ha avuto con il popolo di Israele. porque ali em Neemias 9 fala da relação que Deus tinha com o povo de Israel. Buono, e ritorniamo al capitolo 8. Então, vamos voltar para Neemias 9, 8. Entriamo un po' nel lato storico. Vamos então na parte histórica. Allora, e sappiamo che l'Esra al tempo di Neemia, lui era il grande prete, Neemias era do tempo Neemias era do tempo de. quando è stato anche Esra, Depois de Esther, No, ou eu não come? capisco niente, ou vá assim. Artaxerxes, Allora, sappiamo che al tempo di Neemia Nós sabemos que no tempo de Neemias vengono ricostruite cosa? foram construídos templos, né? Le mura, no? Os muros, Le mura di Gerusalemme con le sue porte, foram construídas as muras de Jerusalém com as suas portas. no? In tempi di angustia, no? Foram tempos de angústias, quando foram Che construídas as portas. tanti tribù o altri popoli cercavano di Tantas tribos, elas tentavam di dargli problemi de causar problemas perché loro non costruiscano le para que, mura. para que Neemias, aquele povo, não construísse os muros que tinham caído. Foram E, in destruídos. que- e così li potevano anche controllare, andare a rubare quello che avevano e così via. E assim eles podiam entrar naquele lugar que não tinha muros e poder roubar aqueles que não estavam com proteção do muro. Succede che dice che in tempi di angustia loro costruiscono queste mura. E aqui fala que no tempo de angústia foi construído este muro. Dice che in una mano avevano il mattone o quello che dovevano costruire, e in una mano avevano la spada. 2 minutos, família. Ou eu que não estou bem hoje e que não riesco proprio a seguire. Loro quando hanno O è difficile costruito per le me oggi. mura, Aurora, quando loro hanno costruito le mura, Oi, irmãos, mudamos de tradução. ecco, abbiamo l'Aurora e adesso si fa luce. Diz que agora chegou a luz. Ok, allora
quello che dicevo, nei tempi di angustia, Aquilo que eu estava falando, que nos momentos de angústia, loro hanno costruito queste mura, eles construíram esses muros e in una mano avevano la spada e em uma mão eles seguravam a espada e in altra mano costruivano, portavano le cose che dovevano costruire la e mura. com a outra mão eles estavam transportando as coisas que eles usavam, os objetos, para poder fazer as construções. Tempi difficili. Tempos muito difíceis. Quando loro hanno costruito finalmente le mura, Quando eles finalmente conseguiram construir esses muros, è stata una gioia, un sollievo, foi uma alegria, um alívio, perché finalmente si sentivano protetti da queste mura. porque finalmente eles se sentiam protegidos por esses muros. Aurora, digli alla Cledi che io sono molto contentissimo della sua traduzione. Va bene, glielo dico dopo. Ok, continuiamo. Continuamos. E dice che dopo che hanno costruito tutto, Ele disse que depois que eles construíram tudo, il popolo si radunò sulla piazza che era davanti alla porta del... Leggiamo il capitolo 1 del versetto 8. o povo se reuniu em uma praça. Vamos ler capítulo 8, versetto 1. 1 e 2, dai. 1 e Ok, 2. capítulo 8, versículo 1 e 2. 8, 1 e 2. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Tutti, inclusi il popolo di Israele. Todos, incluindo o povo de Israel. Quando dico tutti, dico popoli e tribù intorno. Quando eu falo todos, eu falo dos povos e das tribos que estavam ali perto, Ma anche il popolo di Israele mas também o povo de Israel. non si aspettavano costruire e finire le mura in così poco tempo. Eles não esperavam que eles iam conseguir terminar de construir esses muros em tão pouco tempo. E il popolo intorno, anche le tribù intorno e loro, si resero conto che qua è stato l'aiuto di Dio. E os povos que estavam ali no lado, eles perceberam que isso aqui era graças à ajuda de Deus, aquilo que tinha acontecido. E quindi loro hanno sentito bisogno di approfondire questa relazione con Dio. Então eles sentiram o desejo de ampliar essa relação com Deus. Di, come dire, di consolidarla, di farla più solida, più forte, Fazer com que essa relação com Deus fosse mais forte. no? E allora loro cosa hanno fatto? Então eles, o que que eles fizeram? Loro si sono resi conto che se nei tempi di angustia Dio ci ha aiutato E a eles prosperare, perceberam e disseram: se nos tempos de angústia Deus nos ajudou e nos fez prosperar, dobbiamo cercare questo Dio e approfondire la sua volontà. nós temos que buscar esse Deus e procurar a sua vontade. E allora qua ci parla nel versetto 1 e 2 che tutto il popolo si radunò nella piazza. E aqui no versículo 1 e 2 fala que o povo se reuniu em uma praça E lì volevano sentire la parola di Dio. e ali eles queriam ouvir a palavra de Deus. È qua che volevo arrivare. É aqui que eu queria chegar. E nella parola di Dio, E na palavra de Deus, che Esra, il sacerdote, no, parla a tutti, aqui o Esdra, o sacerdote, fala a todo mundo, e che viene riportato in parte nel capitolo 9, e que também fala a mesma coisa, um pedaço no capítulo 9, parla di un Dio fala de um Deus che è sempre stato ad aiutare il popolo di Israele.
que sempre esteve ali a ajudar o povo de Israel. E parla di un popolo di Israele E fala de um povo de Israel che sempre è disubbidiente, que é sempre desobediente, che sempre passa per la sofferenza que está sempre passando pelo sofrimento, prima di capire che hanno bisogno di Dio. antes de entender que eles precisam de Deus. E poi nel versetto 9, se E qualcuno vuole depois, leggere, no versículo 9, se alguém quer ler, diga. capitolo 8, versicolo 9, Capítulo 8, versículo 9. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a eh, terra dos mm, cananeus. capitolo 8, versetto 9, Capítulo 8, versículo Ah, 9. versículo 9, desculpa, eu estava lendo 9 e 8. Neemias, que era o ecco. governador, e Esdra, sacerdote escriba, e os levitas que ensinava a todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Buono, è qua che volevo arrivare. Aqui que Perché eu queria il popolo di... Scusa. È qua che volevo arrivare. Perché il popolo di Israele piangeva? Aqui que eu queria chegar. Por que o povo de Israel estava chorando? Perché si sono resi conto di una cosa, Porque eles perceberam uma coisa, che la natura umana, que a natureza do ser humano nei loro parenti, e os parentes sempre facevano uscire quel lato che li allontanava da Dio. eles sempre Quel faziam alguma lato coisa, algo dentro deles que os desaproximava de Deus, che li facevano disubbidire Dio. que fazia com que eles desobedecessem a Deus. Ma io voglio arrivare anche a noi. Mas eu quero chegar a nós também. Noi non siamo diversi da quei tempi di popolo di Israele. Nós não somos diferentes do povo de Israel, aqueles Se tempos. noi leggiamo la storia di popolo di Israele nel capitolo 9, Se nós lemos a história do povo de Israel no capítulo 9 di Neemia, de Neemias, ci rendiamo conto che loro tante volte hanno abbandonato Dio. nós percebemos que muitas vezes eles abandonaram a Deus. Tante volte sono stati ostinati. Muitas vezes eles foram cabeça dura. Ecco. Tante volte non volevano riconoscere che Dio ha ragione. Muitas vezes eles não queriam reconhecer que Deus tinha razão. Erano infastiditi di quello che Dio voleva. Eles estavam com raiva, com agonia daquilo que Deus queria. E per questo motivo loro hanno sofferto. E por esse motivo eles sofreram. Però c'è un piccolo perché in questo. Mas tem um motivo, um pequeno porquê. Perché Dio ha scelto loro come popolo che doveva portare la luce? Por que que Deus escolheu eles como o povo que tinha que trazer a luz para o mundo? Loro sbagliavano, Eles erravam. loro indurivano il cuore, O coração deles era duro. si ribellavano contro Dio. Eles eram rebeldes contra Deus. Però quando soffrivano, quando erano nella fossa più profonda, Mas quando eles sofriam, quando eles estavam lá no fundo do poço, sapevano ritornare da Dio. eles sabiam voltar a Deus. Se voi leggete capitolo 9, Se vocês lessem capitolo 9 di Neemia, o capítulo 9 de Neemias, vediamo quanti episodi il popolo di Israele cade e poi ricerca Dio, si rialza. nós vemos tantos episódios em que o povo de Israel cai, depois busca a Deus e se levanta. La loro storia è un insegnamento per noi. A história deles é de aprendizado para nós, Perché tante volte noi siamo nelle stesse condizioni.
Porque muitas vezes nós estamos nas mesmas condições. Noi vogliamo sapere meglio di Dio. Nós queremos saber mais do que Deus. In questa decisione io non coinvolgo Dio. Não, nessa decisão eu não vou envolver a Deus. O sono troppo occupato per pensare che Dio mi può guidare meglio. Ou eu estou muito ocupado para pensar que Deus pode me guiar melhor. Come quando guidi la macchina, Como quando você está dirigindo o carro tu pensi, io non ho bisogno della mappa perché é, io mi fido del mio istinto, e você fala: Eu não preciso de Google Maps porque eu confio no meu instinto. no? E poi ti rendi conto che vai sulla via sbagliata. Aí depois você percebe que você pegou a rua errada. E poi dici, ma vediamo sto Google Map. Aí depois você percebe e diz: bora ver esse Google Maps, esse mapa. Tante volte così succede con essere umano. Muitas vezes isso acontece com o ser humano. Davanti a Dio Na frente de Deus, vogliamo dimostrare che siamo capaci da soli. nós queremos demonstrar que nós somos capazes também se somos sozinhos. Il problema è che dopo che pro- capiamo che non possiamo risolvere la situazione, O problema é que depois, quando percebemos que não conseguimos resolver a situação, soffriamo, a gente sofre, sopportiamo le conseguenze a gente suporta as consequências. e a volte le conseguenze sono molto dure. E às vezes as consequências são muito duras. E qua, quando nel E aqui, versetto 9, no versículo 9, quando il popolo di Dio sente quello che Esdra sta leggendo, quando o povo de Israel sente aquilo que Esdras estava dizendo, quando legge dei loro antenati, il popolo di Israele, quando o povo de Israel lê histórias sobre os seus antepassados, si rendono conto che loro non sono lontani dagli stessi sbagli. eles percebem que eles não estão muito longe dos mesmos erros que faziam os próprios antepassados, Di allontanare Dio dalla loro vita. de como se chama? Afastar Deus da própria vida. È molto importante capire che abbiamo bisogno di Dio. É muito importante entender que nós precisamos de Deus. E il popolo di Dio ha capito una cosa qua. E o povo de Deus entendeu uma coisa aqui. Loro si sono messi a piangere Eles começaram a chorar perché loro capivano che la loro natura umana porque eles entendiam que a natureza humana deles li, li spinge quello che è male a fare quello che è male davanti a Dio. essa natureza faz com que eles façam as coisas que são erradas, o mal diante de Deus. E mi viene qua in mente il versetto di Paolo. E aqui vem na cabeça o versículo de Paulo. Quello che è buono e devo fare, Aquilo que é bom que eu tenho que fazer, non lo faccio. eu não faço. E quello che non voglio fare, quello faccio. E aquilo que é mal que eu não quero fazer, é aquilo que eu faço. E questa è la natura umana. É essa a natureza humana. Però, vedi, qua l'esempio del popolo di Israele si mette a piangere Mas aqui, um exemplo do povo de Israel, eles começam a chorar. e si rendono conto che sono inutili, E eles percebem que eles são inúteis, che non possono andare avanti, que eles não conseguem ir para frente, perché sempre faranno questi sbagli. porque eles sempre vão fazer esses erros. Perché mentre Esdra legge la storia di Israele, Porque por enquanto que Esdras lê a história de Israel, vede che il popolo di Israele si rialza e cade, si rialza e cade, si rialza e cade. vê que o povo de Israel se levanta e cai, se levanta e cai, se levanta e cai, cai e se levanta. Ma così siamo anche noi, Mas nós também somos assim. perché è così la nostra natura umana. Porque é assim a nossa natureza humana. Vuole sempre allontanarci da Dio. Nós queremos sempre nos afastar de Deus. E il nemico, E o inimigo, una volta che ci allontana da Dio,
Uma vez que ele nos afasta de Deus, vuole farci capire che è troppo tardi per tornare. ele quer nos fazer entender que já é tarde demais para voltar para Sei Deus. troppo sporco, sei troppo pieno di peccato, non c'è strada indietro. Você é muito sujo, você está muito cheio de pecado, não tem mais volta. Voglio che leggiamo il versetto che se rimanete con una cosa da questa sera, voglio che rimanete con il versetto 10 del capitolo 8 di Neemia. E vamos ler esse versículo, que é o versículo 10. E se hoje eu quero que vocês permaneçam com um pensamento, é esse versículo, versículo 10. Voglio che qualcuno lo Diz, legga. disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E che bello, dice qua, Que lindo que fala aqui. perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. Porque a L'ultima parte. alegria do Senhor é a vossa força. Se io cado Se eu caio, e se io mi sento inutile, e se eu me sinto inútil, mi sento troppo sporco per guardare verso Dio, eu me sinto muito sujo para olhar a Deus. Dio è sempre ugualmente con la mano stesa verso di noi. Deus, independentemente, Ele está com os braços abertos à nossa direção. Perché Lui vuole noi. Porque Ele nos quer. Lui non ci ha creati perché noi stiamo lontano da Lui. Ele não nos criou para que nós estejamos longe dele. Lui non ci ha creati per stare in un angolo, piangere e soffrire. Ele não nos criou para estar em uma esquina e chorar. Ma soprattutto Lui vuole che noi lo conosciamo. Mas Ele, sobretudo, quer que nós o conheçamos. Perché che bello, dice qua, nella gioia del Signore è la nostra forza. Porque que lindo que fala aqui, a alegria do Senhor é a vossa força. Ma per scegliere Dio, Mas para escolher Deus, devo avere questa relazione con Lui. mas para voltar a Deus, nós temos que ter essa relação com Deus. Devo conoscerlo. Tenho que conhecer. E qua Neemia dice, andate, rallegratevi. E aqui Neemias fala: Ide e alegrai-vos, Mangiate le cose buone, dice, comam coisas boas, come un giorno di festa. como um dia de festa. Ma perché? Mas por quê? Perché Dio ti ha visto. Porque Deus te viu. Dio ha steso la mano. Deus estendeu a sua mão. E tu, anche se soffri e piangi, E você também, se você sofre, você chora. hai scelto di ritornare verso Dio, Você escolheu voltar a Deus aggrappare quella mano e segurar essa mão e ritrovare la gioia che può essere la tua forza, che è e Dio. encontrar de novo essa alegria que pode ser a sua força, Che è Dio. que é Deus. Dio in noi Deus em nós è vita, é a vida, è gioia, é alegria, se volete è felicità. é também felicidade. Lui è la nostra eredità, Ele é a nossa herança, Lui è la nostra promessa. ele é a nossa promessa. Perché dobbiamo soffrire e piangere Por que temos que chorar e sofrer quando sappiamo che Lui è quello che ci può dare tutto quello che ci manca? quando sabemos que é Ele que pode nos dar tudo aquilo que nos falta? Quando noi sappiamo che Lui può riparare quel cuore che è rotto. Quando sabemos que Ele pode consertar aquele coração que está quebrantado? Quando noi sappiamo che Lui può cambiare quel carattere che è un vincolo vizioso del peccato. Quando sabemos que Ele pode mudar aquele caráter que está dentro do pecado? Lui
è capace di cambiare la nostra vita. Ele é capaz de mudar a nossa vida. Al popolo di Israele, O povo de Israel, nel Neemia, em Neemias, capitolo 6, 7, 8, capítulos 6, 7 e 8, dimostra che nei tempi di angoscia, nei tempi di sofferenza, demonstra que nos tempos de angústia, nos tempos de sofrimento, Dio è stato presente, Deus esteve presente. anche se loro stavano con la spada al fianco Também, in mano. também se eles estavam com a espada no lado ou na mão Per difendere la loro vita. para defender a vida deles, Dio è stato il vero protettore. Deus era o verdadeiro protetor. E Dio ha dimostrato E che Deus le loro vite erano nella sua mano. demonstrou que as vidas deles estavam nas mãos de Deus. E la vera protezione non sono state le mura che hanno costruito, E a verdadeira proteção não eram esses muros que ele construíam, ma è stato Dio. mas foi Deus. Ed è stato così forte, un impatto così forte, E foi tão forte, foi tão impactante, che addirittura i popoli intorno hanno capito che qua questo popolo è protetto da un Dio che è vivo. que até os povos que estavam ao redor perceberam que esse povo era protegido por Deus, Quanto tanto noi. tão quanto nós também. Perché devo soffrire e piangere? Por que tenho que sofrer e chorar? Quando so che il mio Dio è vivo, Quando eu sei que meu Deus está vivo, che Lui mi protegge, que Ele me protege, che Lui mi dà quello che ho bisogno. que Ele me dá aquilo que eu necessito. Allora Dio permetterà che io sono nelle situazioni che dovrò stare con la spada in mano. Mas Deus vai me permitir que eu esteja em situações em que eu preciso estar com a espada na mão. Ma anche se io ho la spada in mano Mas também se eu estiver com a espada na minha mão per difendere la mia vita, para defender a minha vida, io saprò che veramente quello che mi protegge eu sei que, na verdade, aquilo que me protege è Dio. é Deus. Quando io scelgo quella mano che è stesa verso di me, Quando eu escolho segurar naquela mão que está estendida para mim, aggrappo quella mano eu me seguro nessa mão. e Dio mi dice sei sicuro nella mia mano. E Deus me fala: você está seguro segurando na minha mão. Io devo iniziare di rallegrarmi, Eu tenho que me alegrar, perché io ripeto, porque eu repito, la gioia dell'Eterno è la vostra forza. porque a alegria do Senhor é a vossa força. Che bello sentire gioia. Que lindo sentir alegria. Viviamo in un mondo in cui si sente sempre più rumori di guerra, Vivemos em um mundo onde sempre mais ouvimos rumores e sons de guerra, persone che si lamentano dei problemi finanziari, pessoas que se lamentam de problemas financeiros, troppo tasse, piccolo stipendi, muitas taxas e salários baixos. non permetto avere una casa, Não consigo ter uma casa, una macchina, um carro, un lavoro stabile. um trabalho estável. E questo mi può fare soffrire, piangere, mettermi in un angolo, Isso chiudere. pode me fazer sofrer, chorar, eu ficar em uma esquina todo fechado. Però Dio è sempre qua. Mas Deus está sempre aqui. L'ha dimostrato con il popolo Israele nei tempi di angostia. Demonstrou isso com o povo de Israel nos tempos de angústia Lo dimostra con noi il giorno d'oggi. e demonstra isso conosco hoje. Che bello che Dio non è uno che si stanca. Que lindo que Deus não é uma pessoa que se cansa. Il popolo di Israele nel capitolo 9 quante volte è caduto e si è alzato? O povo de Israel, no capítulo 9, quantas vezes caiu e se levantou? Eppure Dio sempre era presente ad aiutarli. Mas mesmo assim, Deus sempre esteve presente a ajudar eles. Nella vita nostra uguale.
Na nossa vida também é a mesma coisa. Quante volte abbiamo dei problemi? Quantas vezes nós temos problemas? Magari non dobbiamo difendere la nostra vita, Pode ser que não tenhamos que defender a nossa vida, ma ci sono situazioni che troviamo difficili mas tem situações que encontramos difíceis e non possiamo superare. e não conseguimos superar. Ogni volta che vado al mio posto di lavoro incontro persone con depressione, ansietà. Todas as vezes que eu vou para o trabalho, eu encontro pessoas com depressão, ansiedade, E cerco di capire la loro situazione e eu tento entender a situação deles. e mi rendo conto che se io non ho Dio nella mia vita, E eu percebo que se eu não tenho Deus na minha vida, io sarei quella persona. eu vou ser aquela pessoa. Che benedetti che siamo, che abbiamo Dio. Nós somos tão abençoados que temos Deus. Puoi vedere la differenza fra una persona che riconosce Dio nella sua vita e una che no. Você quer ver a diferença entre uma pessoa que reconhece Deus na própria vida e uma pessoa que não reconhece Deus na própria vida? Non rattristatevi. Versetto 10. Non rattristatevi, Ah, não vos entristeçais, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. porque a alegria do Senhor é a vossa força. Lì troviamo quello che ci manca. É ali que encontramos aquilo que nos falta. Lì troviamo la forza di alzarci e andare avanti. É ali que encontramos a força de levantar e continuar em frente. E lì troviamo la forza di essere una luce anche per gli altri. E ali encontramos a força de ser uma luz também para os outros. Non siamo soli. Não estamos sozinhos. Dio è presente. Deus é presente. Dio è lì nella tua vita, Deus está ali na tua vida, soprattutto nei momenti più peggiori della tua vita. sobretudo nos momentos piores da sua vida. Lui non abbandona. Ele não abandona. Lui è lì. Ele está ali. Tu dove sei? E você onde está? Sei pronto ad accettare la mano che è stesa verso di te? Você está pronto para aceitar a mão que é estendida na sua frente E gioire con Dio, e se alegrar com Deus? perché con Lui si può superare ogni cosa. Porque com Ele podemos superar qualquer coisa. A volte sembrano parole che non succedono, Às parole vezes, che non fanno vivere, algumas vezes parecem coisas que não acontecem, palavras que não fazem viver, perché noi pensiamo che quando si soffre a volte Dio non risponde. porque nós pensamos que quando a gente sofre, Deus não responde. Almeno parte del mondo la pensa così. Ou pelo menos grande parte do mundo pensa isso. Però io ho sperimentato sulla mia pelle. Mas eu experimentei isso na minha pele. Ho litigato con Dio. Eu briguei com Deus. Gli ho detto perché così? Eu disse, por que é assim? Perché mi succede questo nella mia vita? Por que acontece isso na minha vida? E quando finalmente ho accettato la sua mano che ha steso, E eu aceitei, quando finalmente eu aceitei a mão que eles tinham estendido. ho capito che non era lui, ma ero io. Eu entendi que não era ele, era eu. Ero io che mi sono chiuso. Fui eu que tinha me fechado. Dio mi ha cercato tutto il tempo. Deus me procurou, me buscou todo o tempo. Dio voleva aiutarmi, Deus queria me ajudar, ma ero io che ero ostinato. mas era eu que estava com cabeça dura. Quando noi apriamo il cuore Quando nós abrimos o coração verso Dio, para Deus, Lui sarà sempre che ci darà quella forza di ritrovare la gioia di andare avanti. Ele sempre nos vai dar a força e a alegria para continuar em frente, Perché Lui è la nostra forza. porque Ele é a nossa força. Lui è la nostra gioia. Ele é a nossa alegria. Lui è la nostra identità. Ele é a nossa identidade.
Lui ci aiuterà, Ele nos vai ajudar. perché Lui ci ama Porque Ele nos ama. e Lui ci ha creati perché noi conosciamo il suo amore, non Ele nos sofferenza, non criou tristezza. para conhecer o amor dele, sem sofrimento, Non la sofferenza, non la tristezza. não o sofrimento, não a tristeza. E come popolo di Israele E como o povo de Israel, hanno capito, eles entenderam, quando sei nella presenza di Dio, quando você está na presença de Deus, ritrovi la forza di gioire, você encontra de novo a força para se alegrar. ritrovi la forza di capire che Dio nella tua vita è la tua risposta. Você encontra a força de entender que Deus, na tua vida, é a tua joia. Come hai detto l'ultima parola? È la tua risposta. Ah, Deus é a tua resposta. Amen. Amém. Família Manuel, nesse momento vamos ouvir o hino, depois voltaremos com a oração do nosso querido Vassi. 2 minutos. Lady, se Sì. qualcuno vuole pregare al mio posto, non c'è problema.